Neste vídeo eu vou te mostrar como faz para declarar os seus fundos imobiliários no IRPF 2022. Mas antes de irmos aí para o vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. Bom, vamos lá. Você está vendo aí a minha tela, já separei aqui numa planilha quais são os dados que nós vamos utilizar lá no programa da Receita Federal. Eu já deixei os cálculos prontos. Se você quiser saber como utilizar essa planilha e quiser utilizar essa mesma planilha que eu estou usando aqui, eu já fiz um vídeo sobre ela e vou deixar linkado aqui em cima. Deixa eu dar um zoom aqui para poder facilitar a visualização. Nessa planilha aqui eu tenho o ativo que eu vou declarar, o número de cotas, o preço médio e as situações de 31/12, 31/12 de 2020 e 31/12 de 2021. Então, já que eu tenho os dados aqui, vamos lá para o programa da Receita Federal. Nós vamos fazer os ajustes aqui no menu Bens e Direitos. Aqui nós vamos fazer um novo lançamento, grupo 7, código 3, já aparece até ali, ó, Fundos de Investimentos Imobiliários, os famosos FIIs. Aqui em localização eu deixo o Brasil, CNPJ, eu vou informar o CNPJ do fundo. No caso de fundos imobiliários, existem dois CNPJs em jogo. Existe o CNPJ do fundo e o CNPJ da administradora. Aqui no menu Bens e Direitos nós vamos utilizar o CNPJ do fundo. Bom, já preenchi ele ali e aqui em discriminação nós vamos informar o que nós estamos declarando. Eu já deixei ela aqui pronta para facilitar, eu estou adiantando para esse vídeo não ficar com 3 horas. Mas aqui eu estou declarando qual é o fundo, aqui nesse caso é HGLG, qual é o nome desse fundo, aqui é o ticker, na verdade, o nome do fundo, a quantidade que eu estou declarando, qual é o meu preço médio e também quem é a administradora desse fundo. E aqui na frente do nome da administradora eu coloquei qual é o CNPJ dela e também coloquei aqui onde isso está custodiado. Esse menu aqui de discriminação, ele é bem livre, mas eu acho que esse aqui é um modelo bem interessante para você utilizar de discriminação, porque ele é bem resumido e tem todas as informações que a Receita precisa. Bom, depois que informar aqui a discriminação, nós vamos informar as situações de 31/12. Isso é só olhar lá na planilha. Nesse caso aqui, em 31/12 de 2020 é R$ 1.700 e em 31/12 de 2021 é R$ 4.100. Só preencher ali e dar um OK aqui embaixo. Pronto, o fundo está declarado. Você precisa fazer um lançamento desse para cada fundo que você tiver. Então, se você tiver 30 fundos na carteira, você vai precisar fazer 30 lançamentos. Eu vou até repetir aqui, fazer um outro lançamento de fundo imobiliário também. Grupo 07, código 03, país deixa em Brasil, CNPJ, o CNPJ do fundo. Então, é só colar ali. E aqui na discriminação é o mesmo modelo que eu acabei de utilizar, eu só troquei os dados porque é outro fundo. Nesse caso aqui é o HGBS. Eu informei aqui os dados dele, qual é o preço médio, qual é a quantidade que eu tenho, também quem é administrador e essas coisas. Aqui a situação de 31/12 é só copiar lá da planilha, nesse caso aqui é 1.050 aqui em 31/12 de 2020 e 5.826 aqui em 31/12 de 2021. Bom, é só dar um OK aqui e o fundo está declarado. Duas coisas que eu olhei aqui agora. Quando você for declarar aqui o fundo, nesse caso aqui eu tinha saldo em 31/12 de 2020, mas se você começou a investir em 2021, aqui a situação de 31/12 de 2020 é zero, porque você não tinha isso lá. O meu ali tinha um saldo porque vem desde a última declaração. Uma outra coisa, nesse caso aqui, por incrível que pareça, todos os números ficaram redondinhos aqui, ó, 1.700, 1.050, 4.100, 5.826, não tem centavos, mas pode acontecer de ter centavos e é só informar lá normalmente. Bom, já que a gente informou ali a posição de 31/12, agora falta informar os rendimentos. E os rendimentos é no outro menu, é no menu Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. E aqui na parte dos rendimentos existe uma grande polêmica no mercado, porque como eu te falei, existem dois CNPJs envolvidos. Existe o CNPJ do fundo e o CNPJ da administradora. Tem gente que declara os rendimentos usando o CNPJ do fundo. Na minha opinião, isso está errado. E existem pessoas, como eu, que utilizam o CNPJ da administradora para declarar os rendimentos. E eu vou te dizer o porquê que eu acredito que utilizar o CNPJ da administradora é o correto e não o CNPJ do fundo. Eu estou com o informe de rendimentos aqui
E se nós olharmos aqui na identificação de fonte pagadora, olha quem aparece aqui. A administradora do fundo. A fonte pagadora não foi o fundo, foi a administradora dela e o seu devido CNPJ. Por isso, na minha opinião, é esse CNPJ que você deve informar lá na hora de preencher os rendimentos. Primeiro, é só porque está aqui no informe de rendimentos? Não só por isso. Existe uma declaração que se chama DIRF. Calma, você não precisa fazer a DIRF. Quem faz a DIRF são as empresas, ou no caso aqui, a administradora do fundo. Essa DIRF serve para quê? A DIRF serve para as empresas, ou no caso aqui, a administradora, informar para a Receita Federal qual foi o pagamento que ela fez, de onde saiu esse dinheiro e para quem foi esse dinheiro. No caso aqui, a administradora desse fundo fez uma DIRF para a Receita Federal dizendo que o dinheiro saiu desse CNPJ dela e indo para determinada pessoa, determinado CPF. Ou seja, na base da Receita Federal já consta essa informação. Olha, existe tal valor que foi pago para tal pessoa vindo desse CNPJ. Se na hora de declarar esses rendimentos você utilizar o CNPJ do fundo, note que vai ter coisa diferente. Aqui está o CNPJ da administradora na base da Receita. E você vai estar informando o CNPJ do fundo dizendo que recebeu esse dinheiro. E o que não é verdade. Quem te pagou esse dinheiro foi a administradora do fundo. Esse é o primeiro ponto. E qual é o critério que as pessoas estão utilizando aí para fundamentar ali a possível informação utilizando o CNPJ do fundo? São basicamente três. Primeiro, existem alguns e-mails sendo imputados à Receita Federal. Algumas pessoas fizeram ali um questionamento por e-mail, sem dar muitos detalhes, e a Receita cuspiu uma resposta lá. Isso não é comunicado oficial, isso é simplesmente um e-mail de como fosse um saque da Receita Federal. Segundo, algumas pessoas estão se baseando na declaração pré-preenchida, só que a declaração pré-preenchida veio com dezenas de erros, e esse pode ser apenas mais um. O terceiro ponto é que as pessoas estão se baseando aqui no programa da Receita Federal. Quando você declara uma posição aqui, e aqui tem dois botões. Primeiro, rendimentos isentos e rendimento sujeito a tributação exclusiva. Aqui já temos um problema. Rendimento sujeito à tributação exclusiva não tem nada a ver com os rendimentos de fundos imobiliários. Isso aqui pode ser encarado como um erro de programação. Então, isso aqui não é base para você utilizar o CNPJ do fundo. Se você quer utilizar o CNPJ do fundo para declarar esses rendimentos, tranquilo, mas não utilize isso aqui como defesa. Pode ser até que você tenha algum outro argumento, mas isso aqui, a declaração pré-preenchida, esses botões e o e-mail não servem de argumento para um caso de uma fiscalização. De qualquer forma, pode ser que continue aí no mercado essa polêmica por alguns meses ou até anos de qual é o maldito CNPJ que você deve utilizar. Bom, a minha opinião é que você deve utilizar o mesmo CNPJ que está no seu informe de rendimentos. Afinal, é a partir dali que a Receita vai cruzar os dados. Então aqui já fica uma dica. Na minha opinião, você não deve utilizar esses botões aqui, esses atalhos, para declarar os proventos de fundos imobiliários. No caso de ações ou de poupança, esses outros investimentos, você até pode utilizar esse atalho aqui, ele é até bem legal, mas no fundo imobiliário não vai dar certo. Mas chega de enrolação, porque eu já enrolei pra cacete aí para poder basear a minha opinião aí. E aqui no programa da Receita Federal, no menu Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, nós vamos fazer um novo lançamento, código 26, que é o Outros. Aqui em CNPJ, nós vamos informar o CNPJ que está ali no informe de rendimentos, é só copiar lá e colar aqui. Nesse caso, ele já puxou aqui o nome da fonte pagadora, se não puxar, é só copiar aqui e colar lá, sem grandes problemas. Aqui em descrição é algo livre, é um campo livre também, mas eu sugiro que você preencha isso aqui, ó, rendimentos de FIIs, de fundo imobiliários, e qual é o fundo que te pagou isso e também o ticker dele. Em valor, é só copiar o que está lá no informe de rendimentos e preencher ali, ó. O valor está aqui, ó. Nesse caso aqui é o item 4.2, é só copiar aqui e colar lá. Ó, Ctrl C, Ctrl V. Nesse caso aqui, ele puxou o cifrão ali, é só apagar e dar um OK. Pronto. Os rendimentos do fundo imobiliário está declarado. E é só isso que você precisa fazer. Basicamente, faça esses dois ajustes. Declare as posições de 31/12 no menu Bens e Direitos e depois declare os rendimentos do fundo imobiliário no menu Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido aí como declarar os seus fundos imobiliários e também os rendimentos dele. É algo completamente simples. Se você já tiver os cálculos ali, já fizer ali na planilha, é literalmente copiar de um lugar e colar no outro. No informe de rendimentos também é só copiar e colar, não tem mistério. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te respondo. Um abraço e até a próxima!